Bom, turminha, então essa é a folha que vai estar lá no link. Onde é que vai estar? Eu te esqueci de falar para vocês no outro vídeo. Esta folhinha vai estar no link onde tem o gabarito das atividades, tá? Então, lá no link do gabarito das atividades que a gente faz no livro, vai estar essa atividade. Qual é o título que vai estar lá para vocês? Vai estar Atividade Português 27 a 1º/5, tá? Porque aqui, ó, já tá explicando, ó. Estas atividades valerão presença para as aulas de português do dia 27/4, 30/4 e 1/5. Portanto, podem fazer com calma e dividi-las durante os dias de aula, tá? Então, como eu já falei no outro vídeo, vocês podem fazer aqui direto, pedir para o papai e para a mamãe salvar o arquivo e responder aqui. Vocês podem responder no caderno ou imprimir, tá? Então, a primeira atividade é leia e escreva cada substantivo no quadro correspondente. Então, aqui a gente tem vários substantivos. Lembra que substantivo é o que dá nome às coisas, ou às pessoas, ou aos lugares. Substantivo comum é o que dá nome às coisas. Por exemplo, mesa, cadeira, caderno, sapato, tá? Substantivo próprio é que dá nome a pessoas e lugares, tá? E animais, por exemplo, João, tá? São Paulo, isso é substantivo próprio, ok? Então, vocês vão ler esses substantivos que tem aqui, tá? E vão colocar o que é substantivo comum aqui, o que é substantivo próprio aqui, tá? Só isso. Depois, a 2 é complete as palavras a seguir com C ou QU. Então, vocês vão ler as palavras e vão ver se tá precisando botar um C ou um QU aqui. Igual a atividade que a gente está acostumado a fazer, tá? Exercício 3. Leia a seguir o diário do coelho e depois responda as questões. Então, aqui tem uma parte do diário do coelho, tá? Vocês vão ler, pedir ajuda para o papai e para a mamãe, se tiverem dúvida em alguma letra. Leiam em voz alta que fica mais fácil da gente entender, tá? A tia não vai ler, deixar para vocês lerem, tá? E aí, aqui tem as questões, ó. Sobre o diário do coelho. Qual é o título do texto? Então, qual é o título do texto? Tá? Depois, quem falava com o diário? Quem é o dono do diário? Quem estava pensando em Florita? Aí vocês vão ter que ler o texto para saber quem é a Florita, tá? Quem é que estava pensando nela? Quem é a Florita? O que o coelho colheu para a Florita? O que ele deu de presente para ela? Como a Florita reagiu ao buquê, tá? E aqui agora tem assim, ó. Agora escreva como foi o encontro. Vocês vão saber o porquê do encontro, tá? Quando leu o diário lá do coelhudo, do coelho. Do coelhudo sortudo com a Florita. Escreva como se fosse o coelhudo. Então, vocês vão imaginar como foi o encontro deles, tá? E vão escrever como se vocês fossem o coelhudo, tá? Então, vocês são um coelho e vão contar como é que foi o encontro dele com a Florita, ok? Depois, vamos seguir aqui. Aí tem as linhas, aí depois aqui, ó. Pontue corretamente as frases com ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Então, vocês vão ler as frases e nesses quadradinhos que tem, vocês vão colocar ou ponto de interrogação ou ponto de exclamação, tá? Ó, então aí aqui pra vocês. Depois aqui, ó, a piada abaixo foi escrita sem os sinais de pontuação. Leia e coloque os sinais adequados. Então, aqui tem uma piada para vocês lerem. Primeiro, vocês leiam ela. Depois, vocês vão ver quais são esses pontos que estão faltando. Então, onde tem esses quadrados aqui, ó, é onde vocês vão colocar os pontos que estão faltando, tá bom? Depois, embaixo, vocês vão reescrever a piada, tá?
Vão escrever a piada usando todos os sinais de pontuação que vocês arrumaram e cuidando da paragrafação. O que é paragrafação? São os parágrafos. Então, ó, os espaços que tem, ó, entre uma frase e outra, ó, o início de uma frase e outra, ok? O que fica junto, o que vai para uma linha nova, tá? Então, vocês têm que cuidar isso, ok? Depois, aqui, ó, aqui em cima, aqui, depois daqui dessa atividade, tem essa aqui, ó. Leia a notícia embaixo. Então, tem uma notícia, ó. Vocês vão ler essa notícia. Podem pintar o golfinho quem quiser, quem imprimir a folha. E aí, aqui diz, em relação à reportagem, responda. O que fala essa reportagem? Então, sobre o que é a reportagem, tá? Que a gente leu. Depois, dê as informações sobre o golfinho. Então, tudo isso aqui, ó, apelido, peso, comprimento, cor, idade, tem lá na reportagem que vocês leram, tá? Depois, próxima pergunta. Que tipo de texto é esse? É um recado, é uma notícia de jornal ou é um cartaz? Aí vocês vão marcar com um xizinho a resposta certa, tá? Nesses parênteses que tem aqui. Aí, qual foi a resposta certa, vocês vão marcar. Depois aqui é transforme substantivos destacados em adjetivos conforme o modelo. Então, quem tem carinho é carinhoso, tá? E aí, vocês vão fazer com as outras, ó. Quem tem bondade é, ok? E aí, tem vários aqui pra vocês fazerem, tá? Depois, complete as palavras abaixo com GU ou QU. Então, vocês vão ler as palavras e vão ver se precisa botar GU ou QU aqui nesses espaços, tá bem? A gente já fez atividade assim, igualzinha a essa. Ó. Ok? Depois, embaixo, tem um textinho que é uma autobiografia, tá? Lembra que a autobiografia é quando estão falando sobre uma pessoa. Onde nasceu, onde mora, profissão, tudo. Tá contando sobre a vida de alguém, tá? Geralmente, quem escreve a autobiografia é a própria pessoa. Por isso que é autobiografia. Eu escrevo sobre a minha vida, ok? Então, aqui tem sobre o Ziraldo, depois vocês leiam. E aí diz, onde o Ziraldo mora, tá? Então, lá na autobiografia vai ter resposta. Depois, escreva 4 atividades que Ziraldo sabe fazer bem. Aí vai ter lá. A família de Ziraldo é composta por 5 irmãos, 7 irmãos, 4 irmãos. Aí a resposta certa vocês vão marcar com um X entre esses parênteses, tá bem? O nome deste gênero textual, o que é esse texto? É uma tirinha? É uma biografia? É uma poesia? O que é? Tá? Para que serve uma autobiografia, uma biografia? Para que a gente lê ou escreve uma biografia? Lembrem que biografia fala da vida da pessoa, tá? Depois, leia o poema de Sérgio Caperelli para depois responder aos itens que seguem. Então, vai ter uns exercícios sobre o poema. Então, aqui tem um poema sobre o hipopótamo, tá? Ó. Não vou ler, vou deixar para vocês lerem, ok? E depois tem as atividades sobre o poema. O poema escrito pelo Sérgio Cappelleri é triste ou engraçado? O que vocês acham? Eu vou ter que me explicar por que vocês acharam triste ou por que vocês acharam engraçado, tá? Depois, como você já aprendeu, um poema é composto por versos e estrofes. Sabendo disso, responda os itens A e B. Na realidade, gente, tá erradinho aqui, tá? A tia vai arrumar antes de mandar. É o B e o C, tá? Então, B. Quantos versos há no poema lido e quantas estrofes, tá? Lembra que versos são as linhas e as estrofes são os espacinhos, os parágrafozinhos, ok? Depois, D. Você já deve ter brincado de caça-palavras, não é verdade? Veja um exemplo abaixo. Então, aqui, ó, tem um caça-palavras.
E aí, vocês vão aqui no caça-palavras encontrar uma rima para banheira. Então, aqui vocês vão achar uma palavra que rime com banheira. E o que vocês vão fazer? Vão pintar ela de amarelo, tá? Quem vai fazer no caderno vai pegar e vai só escrever a palavra banheira e do lado a palavra que rima, tá? Quem vai fazer aqui, ó, vocês podem pegar isso aqui, ó, que é um marcadorzinho e, ó, passar por cima das letras que vocês querem pintar, tá? Aí tem todas as cores aqui, ok? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. E aí aqui diz assim, ó. O da tia não tem, tá? Mas vocês podem usar essas cores aqui, ok? Aí aqui pra nós diz assim, ó. Espalha. Espalha. Vocês vão pintar de vermelho. Não é esta palavra, é uma palavra que rime com espalha, entendeu? Sossega. Uma palavra que rime com sossega, vocês vão pintar de verde. Lama. Pintem da cor que você quiser, mas diferente das cores solicitadas. Então, uma palavra que rime com lama, vocês vão pintar da cor que vocês quiserem. Só não pode ser amarelo, nem vermelho, nem verde, tá? Aí, nós vamos para a próxima atividade, que é releia o trecho do poema. E o hipopótamo, eu não ligo, estou lavando o umbigo. Qual sinal de pontuação foi usado para identificar a fala do hipopótamo? Então, o que é isso aqui, ó? Isso aqui, que foi usado para mostrar que o hipopótamo estava falando. Como é que se chama isso? Tia já falou. Não lembra? Que outro sinal de pontuação poderia ser utilizado para representar a fala do hipopótamo? Que outra coisa a gente pode usar além daquela ali, tá? Aqui embaixo, leia as palavras do quadro abaixo. Então, são palavras com CH, NH e LH. E aí, vocês vão dividir, tá? Aqui tem CH aqui, NH aqui e LH aqui. Ó, é tudo atividade que a gente já fez, tá bom, pessoal? Ó. Divida as palavras em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas, como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, vocês vão dividir a palavra, ó, por exemplo, chave, vão dividir. E vão me dizer, chave é uma monossílaba, é uma dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Lembrem que monossílaba é uma só, dissílaba é duas, trissílabas é três e polissílabas é quatro ou mais. Tá? E aí, aqui tem um monte de palavras para vocês dividirem. Ó, para vocês separarem as sílabas e me dizerem se é monossílaba, dissílaba ou trissílaba. Tá? E aqui, ó, para quem for imprimir... Opa! Aqui, para quem for imprimir a folhinha, só para descontrair, um desenho para vocês pintarem. Tá, pessoal? Então, essa atividade, relembrando vocês, ó, a tia vai puxar... é para os dias 27, 30 e dia 1º. Então, não precisa fazer tudo hoje, tá? Onde vai estar esta atividade? Esta atividade vai estar no link com os nossos gabaritos de aula. Qual é o título? A tia vai mostrar. Atividade Português 27/4 e 1/5, tá? Ó, esse é o título, ok? Depois que vocês terminarem, peçam pro papai e pra mamãe mandar lá para atividades EAD, ok? Podem me entregar, ó, só na sexta ou só na semana que vem, tá? Não precisa fazer tudo hoje, ok, pessoal? Qualquer dúvida, me avisem também. Beijinho!